Meus irmãos, vamos dar prosseguimento à nossa aula homilética da pesquisa ao púlpito. Se você está chegando nessa aula e não viu a aula um, passe primeiro por lá, porque nessa aula um a gente traz algumas definições importantes, a gente apresenta o livro, né, que estamos usando como base, a gente fala a respeito do que é o sermão, nós falamos também sobre os tipos de sermão. Então, os irmãos deu uma passadinha logo por lá. Foi uma aula que eu dividi em dois momentos, porque a primeira parte ficou um pouco extensa, ficou com cerca de 30 minutos, 35 minutos. Então, para a gente não dar continuidade e ficar uma aula de mais de uma hora, nós partimos em dois momentos. Então, falamos sobre os tipos de sermão, agora nós vamos falar sobre preparando o esboço. Então, queridos, primeiro, o que é o esboço? Na aula, cada um trouxe a sua participação, os irmãos trouxeram as suas contribuições, falando sobre o que era o esboço, né? E o que você entende por esboço. O esboço, na minha perspectiva, ele é tipo um norte. Ele é tipo um caminho que você vai trilhar durante a sua ministração. Você pegar os pontos principais daquilo que você extraiu durante a meditação do texto, você trouxe esses pontos principais e você vai apresentar. Na aula, teve até o irmão Mateus, que é o nosso segundo coordenador da mocidade, ele disse que o esboço é igual uma cola, né? E é justamente isso. Porque, irmãos, quem nunca, né? Quem nunca preparou aquela mensagem em casa, leu o texto, e quando você estava lendo aquele texto, você diz, pronto, meu Deus do céu, hoje se eu receber a oportunidade, eu vou pregar umas 5 horas. Umas 5 horas seguidas, meu amigo, vou virar o dia pregando. E quando você sobe no púlpito, abre a Bíblia e lê o texto, parece que some tudo aquilo que você tinha preparado para ministrar. Então, irmãos, para não acontecer essas falhas de memória, esses brancos, a gente vai preparar um esboço. E esse esboço ele vai nos orientar. É uma maneira didática da gente pregar, né? Porque tem irmãos que ele começa a pregar em Gênesis, ele termina lá em Apocalipse sem ter nenhuma conexão. Uma coisa é você pregar de Gênesis e Apocalipse com conexão. E outra coisa, irmão, é você começar numa história e entrar em outra, e quando termina, faz aquela salada mista, e o povo se pergunta, meu Deus, qual o propósito dessa mensagem? Então, o esboço ele é para você ministrar de uma maneira mais didática. O esboço ele serve para fazer você lembrar dos pontos principais, serve para você lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você guardou. Então, ela é tipo esse mapa que vai lhe dirigir durante a ministração da palavra. Quais as principais divisões de um esboço? Aqui nós temos as principais divisões. Primeiro, o título da mensagem, né? Depois, o texto bíblico. Depois, a introdução, proposição, divisões principais e a conclusão. Nós vamos falar de cada um dessas partes do esboço ao longo dessa aula. Mas, irmãos, só uma ressalva: título e introdução, apesar de estar aqui logo no início, geralmente é a última coisa que a gente faz. Por quê, queridos? O que é que a gente faz primeiro? Primeiro a gente vai para o texto bíblico. Ali nós vamos dissecar o texto, nós vamos ler, nós vamos fazer questionamentos, anotações, perguntas. Depois que nós tivermos ali dissecado o texto, feito a exegese, né? Ou seja, retirar o que o texto ele quer nos dizer, aí nós vamos levantar uma proposição, uma tese. E depois dessa tese, a partir dessa tese, nós vamos fazer as nossas divisões principais. Depois das divisões principais, a gente vai para a conclusão. E aí a gente vai para o título. Geralmente é feito dessa forma, sabe? Título, introdução. Geralmente a gente faz por último. Mas existe caso não, que você está meditando uma palavra, o Espírito Santo traz ao seu coração uma ministração, e agora você já coloca aquele título, e agora você vai buscar em Deus, em oração, em consagração, as divisões principais. Uma vez eu estava fazendo a leitura bíblica, aquela leitura bíblica que a gente faz em um ano, né? E eu estava no livro de Números. E eu lendo ali o livro de Números e tal. E teve uma parte no livro de Números, que eu acho que no capítulo 10 ou no capítulo 11, não me falha a memória, e tem uma parte ali que fala
sobre as idas e vindas do povo durante o trajeto no deserto, né? O povo ele acampava em uma determinada parte e depois, quando a nuvem se levantava, o povo entendia que era hora de caminhar mais um pouco. E agora o povo desmontava ali a tenda e tal, e o povo agora começava a caminhar. Quando a nuvem parava, o povo parava também. E eu lendo esse texto na versão NVI, e ali mostrava que o povo ia partindo por etapas. E quando eu li no texto que dizia que o povo ia partindo por etapas, o Espírito Santo falou no meu coração. E o Espírito Santo disse: olha, é de deserto em deserto até chegar em Canaã. E a partir, irmãos, desse título, eu fui mergulhar na palavra de Deus para trazer as divisões principais do esboço. Mas assim, foi um caso, entre vários outros que acontece às vezes, né? Que Deus ele nos dá aquele título e a partir desse título a gente vai buscar, vai orar, vai pedir um direcionamento da parte do Senhor para agora fazer as divisões principais do sermão. Mas aqui eu estou apresentando para os irmãos as divisões principais e ao longo da aula nós vamos falar sobre elas. Como preparar o esboço? Primeiro, para você preparar o esboço, tem comentaristas que ele recomenda você ler 10 vezes, 20 vezes. Eu já vi comentarista recomendar você ler até 50 vezes o texto. Quando eu estava falando sobre isso na aula presencial, teve irmão que ficou espantado, teve irmão que começou a rir e disse: oxe, isso é doideira, isso é loucura. A pessoa lê 20 vezes o texto. Mas, irmãos, o nível de pregador que você quer ser está determinado com o nível de dedicação que você quer empregar. Se você se dedica pouco, você vai ser um pregador raso. Se você se dedica muito, você vai ser um pregador profundo. É isso que diferencia um pregador de outro. Porque tem homens de Deus, irmãos, que quando a gente assiste ele, a gente se pergunta e diz: meu Deus, será que a Bíblia desse homem é diferente da minha? Rapaz, de onde foi que esse homem tirou isso? De onde foi que essa irmã tirou isso? Meu Deus, você é profundo e tal. Que revelação foi essa? E a gente às vezes imagina que é só o irmão estar ali em oração, na presença do Senhor. Irmãos, é muita oração, mas também é muita dedicação. É muita inspiração, mas é muita transpiração também. Então, o nível de dedicação vai determinar o nível de pregador que você vai ser. Se você quer ser um pregador profundo, então se prepare para buscar, se prepare para mergulhar nas Sagradas Escrituras. Então eu lhe pergunto, isso é uma reflexão que eu faço para você antes da gente prosseguir nessa aula. Qual o nível de pregador que você quer ser? Se você está assistindo essa aula, é porque você quer pregar a palavra de Deus. E se você quer pregar a palavra de Deus com profundidade, você tem que se dedicar. Você tem que separar um momento para se dedicar à meditação da palavra. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes e ele dizia que demorava 6 horas para preparar uma mensagem, 6 horas, 10 horas, eu não lembro quanto tempo foi, mas ele dizia que demorava uma quantidade de horas para preparar uma mensagem. Você vai ouvir uma ministração do pastor Hernandes Dias Lopes, faz gosto de você ouvir. Você é impregnado pela graça de Deus, a glória de Deus, pela profundidade com que ele prega a palavra. E a gente imagina que ele abriu a Bíblia e a revelação já desceu. Não é simples assim, irmãos. Tem que ter dedicação, tem que mergulhar nas Sagradas Escrituras. Então, primeiro, leia o texto. Leia o texto 20 vezes. Por quê? Porque a primeira vez que você lê, você faz aquela leitura panorâmica. A segunda vez que você lê, você já vai atentando para alguns detalhes, conforme nós vamos explicar mais à frente. A terceira vez que você lê, você agora já pega uma outra versão da Bíblia. Você começou lendo na corrigida, você já vai para uma NVI, você já vai para uma versão a mensagem, você já vai para uma linguagem de hoje, você já vai para uma versão contemporânea, uma King James. Ô irmão, mas onde é que eu vou ter tanta Bíblia assim? Aqui do lado eu coloquei um aplicativo. Esse daí é o Bíblia JFA Offline. É um dos aplicativos de diversos aplicativos que tem no Google Play. Então, queridos, você pode baixar esse aplicativo. Eu tenho no meu celular e sempre estou recorrendo a eles. Eu tenho versões de Bíblia em casa também, tenho algumas Bíblias de estudo que em vídeos posteriores eu vou estar apresentando para os irmãos também como dica de leitura, mas muito do que eu pego
para facilitar a minha vida é em aplicativo. Pego aqui no aplicativo da Bíblia, vou ali no NVI, vou ali no atualizado e tal, e vou comparando as versões. Então, primeiro você vai ler o texto várias vezes. A primeira vez a leitura panorâmica, a segunda você vai pontuando algumas coisas que a gente fala aqui no ponto 3, né, dessa explicação, e vai lendo em outras versões. A gente vai fazer a leitura do Salmo 46 e comparando as versões para você ver como é. Mas, terceiro, leia grifando sujeitos e verbos. Então você vai lá olhando quem é o sujeito que aparece, quem são os personagens principais que aparecem, quais são os verbos que aparecem. Tem texto, irmãos, que a gente lê e tem palavras que se repetem. Tem texto de Paulo, por exemplo, que vai repetindo a palavra paciência. Tem um texto mesmo de Paulo que ele vai meio que progredindo, né? É uma progressão de ideias, a paciência, a perseverança, a fé e tal. E é muito interessante essa progressão que é gerada. Isso traz lições espirituais para a nossa vida. Então, e textos que vão se repetindo, né? Palavras que vão se repetindo ao longo do texto, é muito importante isso. Você chega, por exemplo, no livro de Filipenses, a palavra alegria, ela se repete muito. E isso tem uma lição espiritual. Quando você lê o texto, você vai entendendo. Então, primeiro, leia 20 vezes. Segundo, compare as versões. Terceiro, grife, sujeito e verbo. Quarto, responda as perguntas: quem, o que, quando, por quê, onde. Isso é muito importante. Irmãos, só de você fazer isso, você já vai ter uma introdução de pelo menos 5 a 10 minutos. É claro que quando a gente for falar de introdução, nós vamos ver que a introdução ela se propõe a ser breve, né? Mas só em fazer isso, você já tem uma introdução. Você não vai subir no púlpito para ler o versículo e correr. Tem irmão que parece que é a oportunidade, ele sobe no púlpito, lê o texto e dá uma carreira ali da oportunidade. Então, querido, se você fizer isso, você já vai ter muito o que falar do texto. Então, você começa fazendo a pergunta: quem? E dentro de quem você pode... quem é que está falando... quem é o personagem que aparece, quem é que escreveu, o que ele escreveu, quando ele escreveu, aí a gente fala de contexto histórico, né? O que quando ele escreveu, qual o momento da história em que ele escreveu? Foi o momento do cativeiro? Foi o momento do reino dividido? Foi o momento ali dos patriarcas? Então, esse quando ele também nos ensina muita coisa. Por quê? Isso daí fala de propósito, né? Por exemplo, quando Paulo ele escreve a carta primeiro aos Coríntios, por que ele escreveu aquela carta? Os irmãos sabem que existia ali muitas tretas ali na igreja, muitas divisões, muitos equívocos com relação à liturgia da ceia, por exemplo, ao uso dos dons espirituais. Então, Paulo ele escreve essa carta meio que para doutrinar os irmãos, para ensinar os irmãos como proceder dentro desses quesitos. Então, o porquê ele responde o propósito da escrita, né? Muitas vezes você talvez não olhe ou não veja de maneira tão simples no texto, na leitura do texto, mas você pode recorrer a comentários bíblicos, a Bíblia de estudo. Hoje, com a internet, irmãos, a gente tem um leque de opções para se aprofundar dentro do texto da palavra de Deus. Onde também é importante, ou seja, você pode se perguntar onde está acontecendo esse fato, onde está acontecendo essa história, onde foi escrita essa carta, onde foi escrito esse livro, e isso daí vai lhe ajudar muito na ministração da palavra. 5. Quem escreveu? É importante a gente saber quem escreveu aquele texto. Por que escreveu? Isso daí a gente já respondeu lá em cima. Para quem escreveu? Por exemplo, carta do apóstolo Paulo aos crentes em Roma. Então, para quem escreveu? Por que isso é importante, irmãos? Porque às vezes tem elementos culturais que existiam em uma região e não existiam em outra. Então é interessante a gente saber para quem foi destinado. Por exemplo, quando nós falamos sobre os evangelhos, por que o evangelho de Mateus ele tem características diferentes do evangelho de Marcos, do evangelho de Lucas, do evangelho de João? Muito do público. Porque o evangelho de Mateus, segundo os estudiosos de Bíblia, diz que foi escrito para os judeus. Então tem elementos ali que está muito ligado à cultura do judeu, à expectativa que o judeu tinha com relação ao que era, ou a quem era o Messias. Então você, quando entende para quem aquele autor escreveu, isso daí também vai trazer muitos elementos
na sua ministração. 8. O que estava acontecendo na época. Isso daí a gente aplica o que eu já falei, contexto histórico, né? Contexto histórico, isso é muito importante. A questão do, por exemplo, quando Ageu ele escreve o seu livro, o que estava acontecendo? Porque ele disse que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Que primeira casa é essa? Então, isso são elementos importantes que vai lhe ajudar na ministração da palavra. Salmo de número 46, um dos salmos mais conhecidos, mais pregados da Bíblia. Para não ler, irmãos, a leitura toda, a minha recomendação é que você faça a leitura toda. Leia o texto todo na versão corrigida, leia o texto todo na versão Almeida Revista e Atualizada, leia o texto todo na versão NVI. Você vai ver que tem diferença. Mas uma diferença que eu gostaria de destacar é quando nós falamos a respeito do versículo número 10, que desse texto é um dos mais conhecidos. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Essa é na versão corrigida. Agora veja esse mesmo texto na nova versão internacional, a chamada NVI. Salmo 46, verso 10. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, eu fui impactado por ele. A primeira vez que eu li esse texto, eu li no livro Uma Vida com Propósito. E no início do livro, Uma Vida com Propósito, todo capítulo, o autor, Rick Warren, ele deixa um versículo, um texto de reflexão. E em um dos capítulos, ele colocou esse texto na versão NVI. Parem de lutar. Meu irmão, eu fui impactado por essa mensagem. Porque, olha, sempre eu li na versão corrigida, que é Tais e saber que eu sou Deus. E a gente traz também lições preciosas disso daí. Quantas vezes a gente não escutou, né, pregadores falando sobre esse aquietai-vos e saber que eu sou Deus? E o pregador diz, olha, quando você se aquieta, Deus se inquieta. Mas quando você se inquieta, Deus se aquieta. Isso é muito forte, uma aplicação espiritual para a nossa vida. Mas quando eu li, parem de lutar, meu irmão, o Espírito Santo falou no meu coração. O Espírito Santo diz, olha, quantas vezes a gente não quer lutar uma guerra que não é nossa. Mas agora, irmãos, nesse salmo, tem uma parte que é o salmista que escreve e tem outra parte que é Deus que fala. O salmista ele vai escrevendo até o verso de número 9, mas quando chega no verso de número 10, agora é Deus que está falando. E Deus está dizendo para ele, olha, pare de lutar, saiba que eu sou Deus. E quando nós fazemos o percurso histórico desse salmo, nós aprendemos que quem escreve esse salmo é Ezequias. Segundo o estudioso de Bíblia, Ezequias ele compõe esse salmo quando ele está sendo agora, ele tem vitória agora do rei Senaqueribe, quer destruir a vida de Ezequias junto com todo o povo de Deus. E agora ele recorre à oração, ao instrumento da oração. E Deus agora faz promessa dizendo que esse homem, ele não vai entrar, não vai lançar lança nem flecha nenhuma dentro da cidade de Israel. E a palavra de Deus agora mostra o livramento que Deus estaria dando para esse povo. E agora, esse homem de Deus compõe esse salmo, não só esse, mas o Salmo 45 e o Salmo 47 também. E agora é Deus dizendo para ele, olha, pare de lutar, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. E só isso, irmão, só você trazer uma outra versão da Bíblia, você já traz uma lição muito profunda para trazer uma ministração da palavra do Senhor ao coração dos seus ouvintes. Como fazer uma boa introdução é agora o que nós vamos falar. Nós vimos, irmãos, que muitas vezes a introdução é uma das últimas coisas que a gente deixa para fazer. A gente monta logo o esboço e depois a gente vai. Como é que eu vou iniciar essa palavra? Mas, seguindo aquela ordem, vamos falar sobre como fazer uma boa introdução. Primeiro, nós temos que entender que é na introdução que o pregador procura levar a mente dos ouvintes a um relacionamento tal com o seu tema que estejam dispostos a prestar atenção à sua mensagem. Quantas vezes, irmãos, a gente não sobe para ministrar e a igreja está um pouco dispersa, o pessoal conversando, o pessoal meio desligado, aí você sobe para ministrar e você tem a missão de chamar a atenção do povo. É na introdução que você vai chamar a atenção.
A introdução é o processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar. Então, queridos, é igual quando eu comparo muito a pregação com uma redação, sabe? Se você, na introdução da redação, você não chamou a atenção do leitor, ele não vai ter graça para ler todo aquele seu texto, suas 35 linhas. Mas se você começou a introdução da sua redação, chamando a atenção do leitor, o leitor diz, rapaz, interessante. O que será que ele se propõe a falar ao longo desse texto? Do mesmo jeito é a pregação. Se você faz uma boa introdução, você vai prender a atenção do seu ouvinte. Então, queridos, primeiro você tem que saber que a introdução é breve. A gente pregador pentecostal, a gente tem um defeito, né? Um defeito assim, entre aspas, né? A gente começa a pregar, a gente prega 40 minutos. Depois que a gente pregou 40 minutos, a gente diz, pronto, irmãos, agora eu vou começar a pregar. Meu Deus do céu, o irmão falou meia hora, 40 minutos, disse que vai pregar agora. Então, a introdução ela tem que ser breve. 5 minutos, 7 minutos. Tem aqui no livro, não fala um tempo. Mas ela tem que ser breve. Segundo, ela tem que ser interessante. Terceiro, ela deve despertar a curiosidade. E quarto, ela deve ter conexão com a ideia principal da mensagem. Uma vez eu estava ouvindo a história que o irmão ele foi pregar em uma igreja, ele chegou atrasado. E o povo já fica agoniado, né? Quando vai dando a hora ali da mensagem, o pregador não chega, o povo já fica agoniado. Principalmente quando o pregador é conhecido, né? O cantor conhecido e tal, o pessoal já fica meio agoniado, já tira meio que a graça do culto, né? E o pregador ele chegou atrasado. Para ele tirar o foco do seu atraso, ele pega um tijolo e coloca em cima do púlpito. O povo começa a prestar atenção ali. Rapaz, o que será que ele vai fazer com esse tijolo? E agora ele prega, encerra a mensagem. Quando ele encerrou a mensagem, aí o pastor chegou e disse, ô irmão, por que foi que você colocou esse tijolo em cima do púlpito? Ele disse, não, é para o pessoal tirar a atenção do atraso e o pessoal voltar a atenção para aquilo que eu queria pregar. O pessoal ficava ali se perguntando, meu Deus, qual o momento que ele vai usar esse tijolo? Qual o momento que ele vai... E ficou ali preso. Ele prendeu a atenção, mas não é, né, irmão? O jeito correto da gente fazer isso, né? Mas a introdução, ela deve ter conexão com a ideia principal da mensagem. Se você começa uma história nada a ver e vai pregar, o pessoal vai ficar se perguntando, por que foi que ele começou daquele jeito? Por que ele contou aquela história? O que é que tem a ver aquela história que ele contou com essa mensagem que ele está pregando? Então, a introdução deve ter conexão com a ideia principal da mensagem. Então, aqui eu deixo algumas sugestões de introdução. Você pode fazer a introdução a partir do contexto histórico. Muitos pregadores, quando vai ministrar, ele faz esse contexto histórico. Ele começa ele pega um texto ali da Bíblia e ele vai dizer o que é que estava se passando naquele momento. Olha, irmão, nesse momento o reino estava dividido. Era o reino sul, o reino norte. Estava acontecendo isso no reino sul. Nesse momento, irmãos, estava acontecendo o exílio babilônico, o povo estava preso, a divisão, as levas do povo para a Babilônia se deu em 3 momentos e tal. E aí você faz esse contexto histórico até chegar àquele texto que você se propõe a ler. Ô, irmão, por que a gente faz isso? A gente só pode fazer isso, irmãos, quando a gente tem tempo, né? Na ministração. Quando o pastor diz, vamos ouvir uma saudação para o irmão fulano. Se você for fazer todo esse contexto histórico, vai-se embora os 5 minutos que você tem para pregar. Então, geralmente a gente faz isso quando a gente tem tempo de ministração. A gente foi chamado para ministrar uma mensagem, é 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Aí a gente pode fazer isso, né? Mas quando é uma saudação, a gente vai direto ao texto. Mas eu estou fazendo aqui um exemplo para o irmão que vai trazer esse estudo bíblico, uma pregação mais extensa, ou irmão que às vezes recebe a oportunidade e 5 minutos para ele é uma eternidade. Então, são elementos que vão lhe ajudar a enriquecer a mensagem. Mas, contexto histórico. Segundo, contexto literário. É você pegar o livro, você pega um texto ali, por exemplo, você pega o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí agora você faz o contexto literário, ou seja, você fala sobre, olha, irmãos, o livro do Salmo é um livro poético. A Bíblia, ela está dividida
no Antigo Testamento, em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Dentro dos livros poéticos, nós temos o livro de Jó, o livro de Salmo. Então, você faz essa apresentação, você mostra que o livro do Salmo é um livro poético, você mostra que o livro de Salmo foi escrito por diversos autores, o autor principal é Davi, mas esse texto que nós estamos lendo é um desse salmo, desse poeta chamado Davi, e pronto, você fez esse contexto literário. Contexto textual, por exemplo, você pega esse Salmo 46, verso 10, por exemplo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você quer pregar sobre apenas o verso 10. Porém, antes você faz o contexto textual, ou seja, os versículos que vieram antes, o versículo que vem depois. Então, você não pega só esse texto isolado, você mostra o que vem antes e o que vem depois. Isso é chamado contexto textual. É o que eu estou chamando de contexto textual, né? Você também pode começar a mensagem com um louvor, com uma poesia. Eu gosto muito de iniciar dessa forma, porque às vezes a igreja está meio dispersa e a gente começa com um louvor ali de adoração e vai trazendo o povo para a atenção do povo para adorar também. O povo entra nessa atmosfera de adoração. Agora é bom, irmãos, que o louvor ele tenha alguma coisa a ver com a mensagem que você está se propondo a ministrar, né? Uma poesia, um testemunho, uma história. Você vai falar sobre a fidelidade de Deus. Aí você conta um testemunho que aconteceu na sua vida. E a partir desse testemunho você vai e entra na mensagem. Você pode começar com uma curiosidade bíblica, com uma pergunta. E eu deixo aqui uma sugestão, por exemplo. Por que coisas ruins acontecem se Deus é bom? Então você começa com essa pergunta e ao longo da sua ministração você vai mostrar vários exemplos que mostram a bondade de Deus, que você mostra sobre a origem do mal, você mostra que Deus ele não é a origem do mal e por aí você vai se aprofundando. Amém? Então vamos lá. A prosseguimento. Vamos falar agora de proposição ou tese. Eu falei, irmãos, que eu comparo a pregação com uma redação. E toda redação, ela tem uma tese. Ou seja, é o argumento principal que você vai defender ao longo da sua dissertação. Do mesmo jeito, irmãos, é a pregação. A pregação, para ser didática, o pregador ele traz ali uma tese, um argumento. Tem gente que chama de ideia central permanente, né? Então você traz essa tese e você vai argumentar ao longo da administração sobre isso. Eu lembro que na minha adolescência, tinha um amigo meu, Anderson, camarada, um amigo que a gente estudava a Bíblia junto, a gente ia para os cultos junto, ciclo de oração e tal. Um amigo que Deus levantou para me abençoar muito na minha adolescência, para me ajudar muito. E uma vez ele tinha ouvido uma ministração de um pastor lá da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, e ao longo da ministração, o pastor ele dizia: a caminho do trono você passa por tudo isso. Ele estava pregando sobre José, ali o capítulo 37 de José. E ele falando sobre todas as provas que José passou, as dificuldades, até chegar ao governo. E ele dizia: a caminho do trono você passa por tudo isso. E ele ia ministrando, irmãos, e a caminho do trono você passa por tudo isso. Mostra que José foi rejeitado pelos irmãos. José foi invejado. José foi perseguido. José foi jogado na cisterna. José foi vendido. E ele dizia: a caminho do trono você passa por tudo isso. E José agora chega na casa de Potifar. Mas na casa de Potifar ele foi tentado. A caminho do trono você passa por tudo isso. Irmãos, essa tese foi tão forte que passaram-se anos. Quantos anos não se passaram? É claro que eu sou praticamente um adolescente ainda, mas anos se passaram, irmãos, e eu ainda lembro disso. E olha que eu nem ouvi a mensagem. Eu fui ouvir essa mensagem e eu achei essa mensagem no YouTube depois de vários anos. Eu procurei no YouTube e eu achei essa ministração. Mas você vê que um vaso ouviu a palavra e ficou a tese no seu coração. E ele compartilhou isso comigo e eu guardei para a minha vida. Então, queridos, alguns exemplos de proposição. Antes, porém, a proposição é uma declaração simples do assunto que o pregador se propõe a apresentar, desenvolver, provar ou explicar. Em outras palavras,
é uma afirmativa da principal lição espiritual ou da verdade eterna do sermão, reduzida a uma sentença declarativa. Essa é a definição que o pastor James Braga ele traz. Então, queridos, alguns exemplos. Ninguém pode fugir às consequências do seu próprio pecado. Isso é um exemplo de proposição. A partir disso, você vai defendendo ao longo da palavra. Aí você pode mostrar na Bíblia vários homens que trouxeram consequências devido ao seu pecado. Você pode, por exemplo, falar sobre a murmuração de Miriam e a consequência da murmuração, ela ficou leprosa. Você pode falar sobre Sansão, a consequência do pecado de Sansão, que ele ficou ali servindo de palhaço para os seus inimigos. Você pode falar de Ananias e Safira, que através da sua mentira eles morreram. Então, ninguém pode fugir às consequências do seu próprio pecado, é o seu argumento e você vai defendendo através de exemplos bíblicos. Segundo, os que dão a Deus o primeiro lugar jamais terão falta de nada. Aí eu volto para o Salmo 23, verso 1, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente por águas tranquilas. E pronto, você pega, irmãos, esse texto do Salmo, esse Salmo 23, e a partir dessa argumentação você vai pregando, você vai fazendo as suas divisões principais. Os que dão a Deus o primeiro lugar jamais terão falta de nada. Não terão falta da presença, não terão falta do refrigério, não terão falta do alimento. Não terão... Então, você vai, isso aqui eu estou falando no exemplo, né? Mas os irmãos vão se aprofundando e vão fazendo as suas próprias divisões. Segundo, ou terceiro, o Senhor deseja a adoração que procede do íntimo. Então, a partir disso aqui, você vai mostrando homens que adoraram a Deus em espírito e em verdade, homens que, apesar das dificuldades, adoraram a Deus. Você pode citar a história da mulher cananeia, que ela vinha clamando e Jesus não lhe responde palavras, mas ela chega diante dele, dobra o joelho. Então, mostrando que aquela mulher tinha fé, aquela mulher sabia que Deus ele poderia operar aquele milagre. Então, queridos, vamos dar prosseguimento? A proposição é o fundamento de toda a estrutura do sermão. A proposição indica claramente o rumo que o sermão deve tomar. A proposição deve ser uma verdade eterna, em geral formulada no tempo presente. A sentença interrogativa liga a proposição às divisões do sermão. Obs. Deve-se perguntar: qual a principal ideia que esse texto quer passar? Como posso aplicar esse texto à minha vida? Irmãos, olha, parece, para quem está iniciando, parece algo difícil, complicado, mas não é, queridos. Quando você lê o texto da palavra de Deus, você tem que se perguntar: qual é a ideia, ou seja, o que Deus quer falar comigo? Como é que eu posso aplicar esse texto para a minha vida? Se você faz isso, irmãos, em oração, em humildade na presença do Senhor, o Espírito Santo vai falar com você. Então, você tem uma tese, um argumento, que é a sua proposição. Para você ligar essa tese à primeira divisão, você faz uma pergunta. E isso nós chamamos de sentença interrogativa. Então, por exemplo, voltando aqui, olha. Ninguém pode fugir às consequências do seu próprio pecado. Aí você pode perguntar: quais as consequências do pecado? E a partir dessas consequências, você vai fazendo aquilo que nós fizemos agora há pouco, pegando vários homens de Deus que pecaram e trouxeram consigo a consequência desse pecado. Mas vamos dar prosseguimento. Vamos agora falar sobre aplicação. Quando nós falamos do texto de Jó, capítulo 19, versículo 25, eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará, tal. Uma ideia de proposição são nossas convicções que nos mantém de pé diante das dificuldades. Você vê, irmãos, que Jó ele tem uma certeza tão grande. Ele disse: olha, eu estou nessa situação, eu estou nessa prova, mas eu sei que o meu Redentor ele vive. E era isso, irmãos, que mantinha ele de pé. Mesmo os seus amigos lhe trazendo palavras contrárias, mas Jó estava de pé. Mesmo a sua mulher dizendo: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó se mantinha de pé. Por quê? Por conta das convicções. Que convicções era essa? Isso é sentença interrogativa, né? Que convicções era essa? Primeiro, meu Redentor vive. Segundo, ele se levantará. Terceiro, verei a Deus. É aquilo que nós fizemos quando falamos sobre o sermão textual. Como fazer as divisões?
As divisões, irmãos, elas são as seções principais de um sermão ordenado. Quer sejam enunciados durante a entrega, quer não, um sermão corretamente planejado será dividido em partes distintas que contribuirão para a sua unidade. Então, irmãos, as divisões são as principais seções da nossa ministração. Mais na frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas aqui diz, quer sejam enunciadas durante a entrega, quer não. A minha sugestão é que os irmãos não digam logo na ministração as divisões. Por exemplo, o irmão pode dizer: irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre as 3 convicções de Jó. Aí, ao longo da ministração, você diz: primeira convicção de Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Você prega, fala, ministra, mostra exemplo, faz ilustrações e tal. A segunda convicção, ele se levantará. Por que eu gosto de fazer isso? Porque se você diz, eu vou ministrar sobre as 3 convicções de Jó, o pessoal já fica alerta, você já prende atenção. Quando você ministra a primeira, o povo já se pergunta, e agora? Qual é a segunda? Quando você ministra a segunda, o povo já se pergunta, e agora? Qual é a terceira? Já gera uma curiosidade, uma expectativa. Se você fala logo no início, meio que não vai gerar tanta curiosidade assim. Pelo menos é a minha percepção, sabe, irmãos? Cada um ministra de um jeito e tal, mas eu gosto de fazer dessa forma. Eu gosto de. Eu digo o tema, amém? Posso dizer o tema, mas eu não entrego os pontos para os irmãos ir me acompanhando ao longo da ministração. Então, queridos, o bom das divisões é que elas promovem a clareza de ideias. As divisões promovem a unidade de pensamento. Se você está falando sobre os 10 passos para um casamento feliz, você vai se atentar só a isso. Você não vai falar sobre o poder da fé. Não, se não estiver relacionado ao seu argumento, não cabe. Por exemplo, uma vez eu ouvi um pregador ministrando sobre a visão da fé. E ele dizia, a fé veio invisível, a fé veio impossível, a fé veio inabalável, não sei o quê. Então, a visão da fé. Aí eu digo o amor. Não tem nada a ver. A divisão, ela promove a unidade de pensamento. Eu estou pensando sobre a visão da fé. Eu vou falar só sobre isso. Terceiro, as divisões ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão. Não só o pregador, mas a própria igreja, né? É igual a proposição lá que o meu amigo ele lembrou. A caminho do trono você passa por tudo isso. Ele lembrou da proposição. E ele foi lembrando também das partes da palavra. Foi lembrando quando José foi perseguido, foi invejado, foi vendido e tal. E ligava sempre essa divisão ao argumento. A caminho do trono você passa por tudo isso. Então, as divisões, ela ajuda tanto o pregador quanto a congregação. A congregação vai lembrar. Não, o irmão falou sobre as 3 convicções de Jó. A primeira convicção foi essa, a segunda foi... Então, irmãos, as divisões ela é importante não só para a gente que prega, mas também para quem nos ouve. As divisões elas devem seguir uma ordem cronológica. Então, por exemplo, se você está falando sobre vida, obra e ministério de Jesus, você não vai começar com a morte dele. Você não vai começar com a ressurreição dele. Não. Se a gente está pregando sobre vida, obra e ministério de Jesus, a gente pode iniciar falando sobre a primeira promessa bíblica, onde Deus diz que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós podemos falar sobre o nascimento dele, nós podemos falar sobre o ministério que ele desenvolveu no ensino, na pregação, nos milagres, nós podemos falar sobre a sua crucificação, nós podemos falar sobre a sua morte, nós podemos falar sobre a sua ressurreição, nós podemos falar sobre o seu retorno. Então, queridos, é seguir uma ordem cronológica. Segundo, as divisões devem ir do mais negativo para o positivo. Por exemplo, quando a gente prega sobre os profetas, geralmente a mensagem dos profetas começa com a mensagem de julgamento. Então você começa mostrando o julgamento, mas toda a mensagem, ou a maioria das mensagens dos profetas, termina com uma palavra de consolo. Então, você começa com julgamento, mas você termina com consolo. É igual eu brinco lá na aula, né? Você começa mostrando o inferno,
Camarada, se você é pecador, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. A gente está afastado, a gente está separado. Mas você não deixa acaba no inferno, não. Você mostra a graça, você mostra que Jesus veio, você mostra que o sangue foi derramado, que o véu do templo foi rasgado, que agora a gente tem a oportunidade de salvação. Então vai do ponto mais negativo para o positivo. Terceiro, as divisões devem ir do ponto mais fraco para o mais forte. Naquele exemplo mesmo do livro de Jó, meu Redentor vive, meu Redentor se levantará, mas a maior convicção, a maior alegria, eu verei a Deus. Então, o meu Redentor vive é um argumento forte? É, glória a Deus que o meu Redentor ele vive. Porém, mais do que ele está vivo, um dia eu vou vê-lo face a face. Então a gente vai do argumento de menor força para o argumento de mais força. Erros a evitar. Eu já estou me encaminhando para o final, viu, irmãos? Nas 2 ou 3 slides a gente termina. Primeiro erro, exagerar na quantidade de pontos. Não ter mais que 5 pontos. É claro que tem pregação e pregação, mas a sugestão é que não passe de 5 pontos, porque imagine, irmãos, se cada ponto você demora 5 minutos, 5 pontos aí já são 25 minutos, fora o tempo que você gastou na introdução. Se você gastou 5 minutos na introdução, já são meia hora de mensagem. Então, se você diz, irmão, eu quero falar sobre os 10 passos do casamento feliz. Amém. São 10 passos, só que você tem que ter prudência. Você não pode passar 20 minutos em cada passo. Porque, meu irmão, aí já vai dar quase 3 horas de pregação. Então, se você vai falar sobre 10 passos para o casamento feliz, se você demorar 5 minutos em cada passo, já são 50 minutos. Fora 5 ou 10 que você gastou lá na introdução, já é 1 hora de mensagem. Segundo, exagerar na quantidade de subpontos. Então, você tem um ponto e, às vezes, dentro do ponto, você ainda tem subpontos. Se você divide muito, não dá para a igreja lembrar. Então, é um erro que deve ser evitado. Terceiro, inserir pontos irrelevantes ao ponto principal. Se a gente está falando sobre a visão da fé, a gente vai ministrar sobre fé. Não é sobre amor, não, é sobre fé. Então, se a gente coloca um ponto falando sobre o amor, está fora do propósito da nossa ministração. Dicas importantes. Primeiro, irmãos, tenha sempre um esboço na Bíblia. A gente nunca sabe quando vai ter oportunidade. Então, às vezes, você vai visitar uma congregação, às vezes você vai no ciclo de oração, aí tem alguém que lhe conhece, aí ele lhe dá oportunidade. Aí você, irmão, não estou preparado. Não, o crente tem que estar preparado a todo momento, irmãos. Então, tenha sempre um esboço na Bíblia. Segundo, fuja da vaidade do inédito. Hoje tem muitas pessoas querendo pregar novidade, querendo falar o que ninguém disse. Não, irmãos, fuja dessa vaidade. A gente tem que pregar aquilo que é conhecido. Porque, como diz os antigos, né, quem anda por caminho conhecido não se perde. Quando eu comecei a querer pregar a palavra do Senhor, na minha adolescência, o pessoal falava muito de Gilvan Rodrigues, Gilmar Santos, Takayama, Billy Graham, e eram os homens famosos da nossa época, né? E eu me perguntava, meu Deus, o que é que esses homens pregam que são tão conhecidos, são tão famosos? E uma vez eu fui assistir uma mensagem desses homens, fui assistir uma mensagem dublada do pastor Billy Graham, e eu vi que ele trazia uma mensagem tão simples, irmão, uma mensagem de salvação, plano de salvação. E era uma mensagem tão simples, mas cheia da graça de Deus. Porque o que vai fazer a diferença não é a novidade que você prega, mas a unção com que você prega. Então fuja da vaidade do inédito. Pregue aquilo que todo mundo prega, mas cheio da graça de Deus. Terceiro, honre o tempo que lhe deram. Se lhe deram 5 minutos, pregue 5 minutos. Se lhe deram 10 minutos, pregue 10 minutos. Não fica, tem pregador que a gente dá oportunidade, aí dá a oportunidade para ele dar uma palavra de 10 minutos, aí ele fica se reclamando durante a mensagem. Eu tinha mais coisas para falar, mas o tempo não vai dar. Não, é porque não vai dar. Não, não, irmãos, use o tempo que foi lhe dado, deixe Deus lhe usar. Quarto, toda pregação gera um aprendizado. E aqui eu falo de autoavaliação. Às vezes a gente prega e a gente se sente triste, decepcionado. Meu Deus, não era aquilo que eu pensava. Eu pensei que eu ia pregar, meu amigo, o povo ia sapatear no tapete da revelação. Eu pensei que ia pregar, as telhas da igreja iam voar. Não, irmãos. Quando terminar a mensagem, você vai se autoavaliar.
eita, eu gaguejei, eu esqueci, eu errei, mas não se entristeça, levante sua cabeça. Na próxima vez, você vai corrigir aqueles pontos que precisam ser corrigidos e Deus vai lhe usar grande e poderosamente. A gente tem que saber que nós estamos aprendendo. Você pode ter 50 anos de ministério, mas você está sempre aprendendo. Quinto, pregue de acordo com o público. E eu passei por uma situação, irmãos, que eu fui ministrar e me disseram que eu ia ministrar para solteiros. E quando eu chego lá para ministrar para solteiro, geralmente a gente ministra sobre o quê? Namoro, noivado e casamento, vencendo as tentações, sobre profissão, sobre chamada ministerial, sobre essas coisas voltadas para a juventude, né? E quando disseram que eu ia ministrar para solteiro, eu digo, pronto, deve ser um grupo de adolescente, de jovem e tal. Vou falar sobre namoro vestibular para o casamento, que foi o título de um livro do pastor Mark Anderson. E quando eu chego lá, eram irmãs solteiras, mas a mais novinha tinha seus 40 e poucos anos. Já tinha filho já casado. Então a irmã ela era solteira, ou seja, o marido abandonou a casa e ela permaneceu solteira. Mas veja, irmãos, eu vou falar sobre namoro vestibular para o casamento para uma pessoa que já tem neto, uma pessoa que já tem filho grande, casado. Então, foi estreito. Então, queridos, pregue de acordo com o público. Se o culto é de família, pregue para a família. Se o culto é de ceia, traga uma mensagem de ceia, traga uma mensagem sobre o sacrifício de Jesus, traga uma mensagem devocional, traga uma mensagem para os irmãos que estão ali, passaram um mês lutando para se permanecer, para se manter fiel, e você traz uma mensagem nesse contexto. Sexto, seja o pregador que você quer ouvir. Porque eu estudei, irmãos, e ainda estudo homilética, porque eu queria ser um pregador didático. Eu tinha uma referência na minha adolescência, que era o presbítero Elias, lá de Nazaré da Mata, um amigo, um pregador da palavra, homem de Deus. E eu via Elias pregando, irmãos, e eu achava aquela coisa linda, dizia, meu Deus do céu, eu quero pregar desse jeito. E eu lembro na minha adolescência, ele tinha um comércio ali próximo ao hospital, em Nazaré da Mata, e a gente ia evangelizar no hospital junto com os jovens, e eu chegava para ele e dizia, irmão Elias, como é que o senhor faz? Como é? Me dê uma dica, como é que se encaixa aquilo que o senhor começa a pregar e vai se encaixando ao longo da ministração. E o jeito daquele irmão pregar me motivou a mergulhar na homilética, na hermenêutica, para aprender também a ser um pregador didático. Então, seja o pregador que você quer ouvir. Conclusão. A conclusão, irmãos, ela reforça a aplicação da mensagem. A conclusão ela deve reforçar os pontos positivos, ela deve reforçar os pontos fortes, ela deve chamar as pessoas para uma ação, ela deve ser simples e objetiva, ela também deve ser breve, no máximo 5 minutos. Então, a gente, quando estamos fazendo a conclusão da mensagem, tem pregador que gosta de retomar. Olha, irmãos, durante a ministração eu falei sobre as 3 convicções de Jó. Quais são as 3 convicções? Você pode provocar a igreja para ver se elas lembram dos pontos. E você diz a primeira convicção é essa, a segunda, a terceira. E baseado nessas convicções, irmãos, Deus ele quer que nós permaneçamos fiéis, mesmo diante da luta, mas são as nossas convicções que vão nos manter de pé diante do Senhor. Então, queridos, quando a gente termina uma mensagem, a gente tem que se perguntar qual a relevância que essa mensagem vai trazer para a minha vida. Depois de ouvir essa pregação, o que é que eu vou fazer? Isso é chamada para ação. É igual você estar pregando em um culto de porta aberta e não fazer convite. Não, se você está pregando em um culto de porta aberta, hoje não tem mais essa cultura, mas antigamente, culto de domingo não era para pregar para o povo de fora. Então, é você chamar as pessoas para ação. Olha, a Bíblia mostra que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas a ministração diz que Jesus é Salvador e Ele quer salvar a sua vida hoje. Onde está a primeira pessoa para Jesus? E aí você chama as pessoas para uma ação. E para finalizar, na conclusão a gente não deve explicar os pontos novamente. Você pode citar os pontos, mas você não vai explicar novamente, porque senão vai ser outra pregação. Segundo, não inclua novos pontos, novas ideias. Não. Conclusão, irmãos, no máximo retomar os pontos. Você não vai incluir nada novo. Terceiro, não prometa bênçãos irreais, tanto na introdução quanto na conclusão. Tem gente que vai começar a ministração e diz, hoje a tampa da chaleira vai voar. E se não voar?
Hoje Jesus vai batizar 50 com o Espírito Santo. Se não batizar, se for Jesus que disse que ia, amém, ele vai fazer. Mas se for de você, meu irmão, aí o camarada fica tentando se virar nos 30, tentando alegrar a igreja, tentando fazer movimento. Não, não prometa bênçãos irreais. E não conclua friamente. Você chegou ali, naquele clímax da mensagem, aí você fecha a Bíblia e diz, pronto, acabei. Não, a gente, naquele momento, a gente precisa ali, irmãos, fazer isso que eu já falei aqui, né? Reforçar os pontos principais da mensagem. Amém, queridos? Então, que essa ministração ela tenha alcançado seu coração, que você possa aplicar esse conteúdo. Aqui, irmãos, eu estou lhe dando o caminho das pedras, mas é como eu falei, né? O pregador que você vai ser está diretamente ligado ao nível de dedicação que você vai empregar. Se você pega esses pontos que eu estou lhe trazendo e você faz esse exercício de esmiuçar o texto, de mergulhar no texto, de ser esse pregador didático, Deus vai lhe usar grande e poderosamente. Mas eu deixo para você a reflexão do pastor Josué Gonçalves. Pastor Josué Gonçalves disse: se você quer pregar uma hora, ore duas. Se você quer pregar meia hora, ore uma. Não é uma questão matemática, irmãos, mas é dizer que o tempo que você vai passar em pé só será determinado pelo tempo que você passa de joelho. Ou seja, o tempo que você passa de joelho na presença de Deus determina o tempo que você passa de pé ministrando a palavra dele para a sua igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.